Olha, Léo, o assunto agora são as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Alguns dias atrás, o presidente em exercício, Michel Temer, anunciou mais 40 mil novas unidades habitacionais. A respeito desse assunto, eu vou estar conversando agora com o superintendente de habitação aqui de Jataí, o Gilberto Ferreira Moraes. Gilberto, primeiramente, faz para a gente uma análise a respeito dessa decisão do presidente em exercício, Michel Temer. Bom, o lançamento da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, ele é significativamente benéfico ao Brasil, justamente na necessidade de atender as comunidades carentes e com necessidades de moradia. Então, nesse sentido, é uma continuidade do programa iniciado em 2009, a fim de que as comunidades vulneráveis, aquelas pessoas que necessitam desse tipo de moradia para se elevar socialmente, se sair daquela vulnerabilidade, ter um acesso facilitado ou de baixo custo a uma moradia, que é um ganho expressivamente muito grande para uma família melhorar sua condição social. Agora, essas unidades habitacionais vão ser voltadas para as famílias que se encaixam na faixa 1.5. Explica para a gente o que seria essa faixa 1.5. A faixa 1.5 é a quarta faixa que foi criada no programa Minha Casa Minha Vida, que ele vai hoje de R$ 0 a R$ 6.500 com essas modificações. E a faixa 1,5, ela é para pessoas que ganham até R$ 2.350, entre R$ 1.801 a R$ 2.350. Nesse sentido, a pessoa se cadastra no site do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, faz uma simulação e aguarda pelo sorteio dela no sistema do programa Minha Casa Minha Vida. O cadastro ainda não está pronto no site do governo, mas assim que ele ficar pronto, as pessoas poderão automaticamente se inscrever, participar do processo e diretamente com o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal ter acesso a uma moradia de até R$ 135 mil. Ou seja, o subsídio do governo federal é limitado a R$ 45 mil. Não funciona tal como faixa 1, nas duas etapas que aconteceram aqui em Jataí, mas é uma faixa de procura dessas famílias que ganham entre R$ 1.800 a R$ 2.350, justamente para que eles tenham acesso facilitado a essas moradias, com um valor de até R$ 135 mil. Aqui em Jataí, por exemplo, algumas casas geminadas acabam se enquadrando nessa condição. E com esse desconto que o governo daria de R$ 45 mil, facilitaria bastante o acesso dessa faixa econômica que necessita de moradia, ter acesso à compra e à facilidade com essas moradias. A gente sabe que em Jataí tem 2.000 casas populares, né, que foram entregues recentemente. Aqui em Jataí ainda possui um déficit de moradia? Exatamente. O nosso cadastro habitacional, ele ultrapassa 13 mil unidades de pessoas cadastradas. Essas pessoas, elas se cadastraram buscando lotes, buscando ajuda de custo para a reforma de moradia e casas habitacionais. Nesse sentido, com essas 2.000 atuais, Jataí já totaliza 7.252 moradias entregues nessa cidade, somando-se aí só os lotes e as moradias, tanto feito pelo município e também pelo governo estadual e federal. Junto com, quando faz um projeto, os três entes estão juntos na construção dessas moradias. Por quê? Por causa das contrapartidas. Vou dar um exemplo disso. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é exclusivamente do governo federal. Porém, o ente municipal, ele tem que dar uma contrapartida. Veja o exemplo do Cidade Jardim 1. A prefeitura investiu mais de 6,5 milhões de reais ali na contrapartida. Não é um empreendimento 100% do governo federal. Existe uma contrapartida que o município tem necessidade de colocar dinheiro nele. Então, no 1, ultrapassou 6,5 milhões. Na etapa 2, houve a necessidade de ajuda do governo estadual, ajudando com 4,9 milhões desse quantitativo da contrapartida necessária para se ter um investimento que ultrapassa 65 milhões aqui em Jataí na etapa 2. Somando-se os dois, já são mais de 120 milhões de reais investidos em moradia, que foi entregue em 2012 e agora em 2016.
Agora, a previsão seria de que seriam entregues 3.000 moradias aqui para Jataí. Até o momento, temos apenas 2.000, é isso mesmo? Exatamente. O projeto que foi feito na época, ele contemplava 3.000 unidades habitacionais de interesse social para Jataí. Até 2014, nós tínhamos o projeto aprovado. Continua aprovado, porém, a terceira etapa, com as outras 1.000 unidades, não foi autorizado a ser liberado para a construção em Jataí, evidentemente por questões de cunho nacional, que é de conhecimento de todos. Só no programa Minha Casa Minha Vida houve um corte de 56,5% dos recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial. Tanto é que, na etapa 2 desse construído agora, já é um conjunto de fundos. São fundos do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, e do FGTS. Esses dois se juntaram justamente para conseguir bancar a construção dessas unidades, o que acabou inviabilizando a terceira etapa para o faixa 1. O faixa 1,5 está liberado, as pessoas que quiserem, assim que o site do governo federal estiver liberado para as pessoas se cadastrarem, eles poderão fazer isso voluntariamente, e como eu disse, depois que ele for sorteado lá pelo governo federal, ele procura a unidade que ele deseja comprar, de até R$135 mil, e negocia o financiamento com a Caixa ou com o Banco do Brasil. Mas a faixa 1, infelizmente, não está liberada, a terceira etapa em Jataí. O pessoal que está em casa, não há essa possibilidade ainda após esse anúncio do presidente em exercício? Exatamente, não temos a liberação ainda da terceira etapa, lamentavelmente. Seria um ganho expressivo para a nossa cidade. Nós completaríamos, então, 8.252 benefícios entregues na história de Jataí. Aqui em Jataí, existe outros programas habitacionais ou não? Existiram. No momento, não há efetivado um programa habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida, ele faz parte do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que foi iniciado em 2009, aprovado e apresentado ao Ministério das Cidades. E ele contemplava e contempla por um período maior de tempo o investimento de recursos municipais e federais e talvez estaduais na construção de moradias. Mas o momento econômico agora não permite esse tipo de situação. Mesmo porque os outros programas que haviam no município de Jataí, essa verba foi destinada justamente, foi recolhida para a contrapartida necessária para a implementação do etapa 1 e do etapa 2 do Minha Casa Minha Vida em Jataí. Mas a Superintendência de Habitação está trabalhando na regularização fundiária de alguns setores, é isso mesmo? Exatamente, muito bem lembrado. Veja bem, na história, esses bairros que foram entregues, como José Bento, Francisco Antônio, Jacutinga, eles foram entregues, mas não foram regularizados. E nós estamos trabalhando nisso já há muito tempo, já são 5 anos trabalhando em prol de regularizar essa situação. E, graças a Deus, nós conseguimos agora, nesse ano de 2016, romper essa barreira, esse trâmite burocrático que é entre você regularizar aquilo que foi feito irregularmente para criar toda a documentação cartorial necessária. Então, hoje nós já rompemos essa barreira para o José Bento, por exemplo, do Dorival de Carvalho. Já foram agora feitas as notificações dos confrontantes e já estamos partindo para a regularização dos lotes. O bairro em si, aquilo que chama de levantamento territorial o auto de demarcação, o nome correto é auto de demarcação, ele foi aceito pelo cartório e agora eles estão notificando os confrontantes, os limítrofes maiores, justamente para poder passar agora para a limitação ou delimitação dos lotes e a titularização daquelas pessoas que são os beneficiários originais, aqueles que estão lá desde a época originária, justamente para que eles tenham a possibilidade de converter essa legitimação de posse em uma escritura daqui a 5 anos. Agora, Gilberto, algum tempo atrás, a gente mostrou aqui no jornal local que algumas pessoas estavam sendo investigadas por ter algum tipo de irregularidade, tanto no Cidade Jardim 1, tanto no Cidade Jardim 2. Como que está esse processo agora? Isso, as pessoas que foram investigadas no Cidade Jardim, ou seja, todas as denúncias que nós recebemos, nós repassamos à Caixa Econômica Federal. E aguardamos, então, o trâmite que é burocrático deles, é administrativo, legal, que a Caixa Econômica faz. Então, são muitos nomes
nomes que foram repassados à Caixa Econômica Federal. Com uma novidade, as denúncias que foram feitas para a Cidade Jardim 2 também foram repassadas ao Ministério Público Federal, onde essas pessoas serão investigadas também pela Polícia Federal. Isso já foi feito um protocolo no Ministério Público Federal lá em Rio Verde, e o procurador, ele aceitou o caso e está agora no processo de investigação já com a Polícia Federal nesses nomes que foram apresentados a eles com as materialidades que nós tínhamos. Agora, naquelas unidades habitacionais, tanto no Cidade Jardim 1, tanto no 2, tem alguma casa vazia que não está habitada? Nós temos notícias de várias moradias que foram ali, que ou a pessoa trabalha o dia todo, ou se mudou, alguma coisa desse sentido. Mas essas moradias, elas foram repassadas tanto para a Caixa Econômica Federal, justamente para que eles façam alguma coisa, notifique o morador, porque o contrato exige o uso da habitação, não a terceirização, não a cessão daquela moradia. Lamentavelmente, nós não temos o poder de trabalhar com essas moradias, somente a Caixa. A partir do momento que a Caixa terminar o levantamento dela, terminar a investigação, o trabalho de levantamento daqueles dados e finalmente liberar essa moradia, a própria Caixa já chama um suplente daqueles que estão validados. Como no Cidade Jardim 2 já foram chamados 60 suplentes. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Local. Pois é, Léo, infelizmente a notícia é essa. Ainda não há possibilidade de vinda, da terceira etapa do programa aqui para Jataí. E voltamos com você no estúdio.